O nosso tema de hoje, o sábado no tempo do fim. Antes, vamos orar a Deus, pedir a Ele mais uma vez a bênção sobre o estudo. Amorável Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos em Tua casa, nesta manhã, para adorar e bendizer ao Teu santo nome. Que o Senhor possa estar conosco agora, e que através do Teu Espírito nós recebamos a iluminação dos céus para compreendermos as verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Que Tu sejas o nosso professor. Oramos em nome de Jesus. Amém. O sábado no tempo do fim. O que vai se ver nesses dias finais da história é uma polarização. E esta polarização será marcada por aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que seguem as tradições humanas. Esta será a polarização. De um lado, um povo que vai ficar com a Bíblia e com os mandamentos da Bíblia. Do outro lado, aqueles que vão abraçar a tradição, em detrimento do que ensina a palavra de Deus. Eu queria dividir o nosso estudo nessa manhã em 3 tópicos. Vamos estudar a respeito do sábado. Primeiro, como um mandamento moral. Segundo, como um sinal eterno. E terceiro, como um selo escatológico. Na mudança de computador, ele desformatou algumas coisas, como você percebeu. Comecemos como um mandamento moral. Existem 2 instituições que Deus deu à família humana antes mesmo do pecado. Deus criou o homem e ele se uniu à mulher e aí nasceu a primeira família. Então a família é a primeira instituição que Deus cria antes do pecado. E a segunda, depois de haver criado o mundo em 6 dias, Deus descansou no 7º. Então ele deu o sábado para a família humana. Aqui está o verso. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Você vai ouvir por aí o seguinte argumento: a gente não guarda sábado porque sábado é dos judeus, sábado foi dado para os judeus. Então me responda francamente, quantos judeus haviam na face da terra em Gênesis 2, 1 a 3? Não havia um judeu sequer, havia um casal chamado Adão e Eva. Então, quando disserem para você que o sábado foi dado para o judeu, leia esse texto para eles. E vai ficar claro que o sábado não foi dado para judeu. O sábado foi dado para a humanidade. E hoje, existem pesquisas científicas, não hoje, de longas datas, que provam que o ser humano, a cada 7 dias, precisa de um dia para descanso. Por ocasião da Revolução Francesa, no século XVIII, a França é a única nação do mundo que chegou ao ponto de declarar por sua Constituição a não existência de Deus. E quando a França se rebelou contra Deus, se rebelou contra tudo, inclusive contra aquilo que Deus criou. E eles pegaram um ciclo semanal, que é de 7 dias, e inventaram uma semana de 10 dias. Então as pessoas trabalhavam 9 dias e descansavam no 10º. Resultado, os franceses começaram a adoecer e morrer, porque ninguém aguenta trabalhar 9 dias para descansar o 10º. Nós fomos projetados para aguentar trabalhar 6 dias e descansar o 7º.
Tudo bem, pastor, então eu concordo que o ciclo é semanal, e eu concordo que a gente tem que descansar então, mas eu vou escolher um dentro dos 7. Tá, se você se acha melhor que Deus, você escolhe. Agora Deus disse que é o 7º. Os cristãos do Brasil guardam o 1º. Os muçulmanos guardam a sexta-feira. Mas a Bíblia diz que é o 7º. Em momento algum Deus disse assim: eu projetei você para trabalhar 6 dias e descansar o 7º. Então você escolhe agora um dos 7. Não. Ele pegou o 7º e ele fez 3 coisas com esse dia, que ele não fez com nenhum outro dia. Ele abençoou, ele descansou e ele santificou. Deus descansou no 7º dia. Isso parece um contrassenso, porque a Bíblia ensina em Isaías 40 que Deus não se cansa. E é verdade, nenhum ser onipotente pode cansar. Mas se Deus não se cansa, por que é que ele descansou? É porque há algumas coisas na Bíblia que Deus faz apenas para dar exemplo. E o descanso foi uma delas. Então, quando Deus trabalha 6 dias e descansa no sábado, ele não está cansado, ele está dando um exemplo. Quando Jesus vai até o Rio Jordão e se submete ao batismo por João Batista, ele não tinha pecado para ser perdoado, ele está dando exemplo. Então há coisas que Deus faz para deixar o exemplo. E eu acho que nós como cristãos, se queremos ser bíblicos, nós temos que seguir aquilo que Deus deixou para nós. Não inventar as coisas, nem escolher do meu jeito. Porque se eu posso escolher 1 em 7 para santificar, daqui a pouco eu vou estar ensinando que o dízimo pode ser 3%. Em matéria de religião, Deus não deixou para você escolher. Ele diz, é isso e isso. Ou você segue, ou você não segue. Você até tem a liberdade de não seguir, porque Deus criou você como um ser livre. Você pode escolher não, você até pode escolher não acreditar nele, achar que ele não existe. Deus respeita a todos. Nos Estados Unidos, um cidadão até processou Deus. Estão lembrados disso? Processou Deus e queria que o juiz o condenasse, porque ele não foi à sessão. O advogado foi, e Deus não apareceu no júri que ele estava sendo acusado. Então assim, Deus respeita, porque se eu fosse Deus, eu só dava um raiozinho na cabeça desse homem, tchum, na hora do julgamento lá, na hora do tribunal, para ficar claro. Mas como eu não sou Deus, né? Então Deus é bom, a gente não é. Então Deus dá o sábado para Adão e Eva, aí depois Deus vai e coloca o sábado na sua lei. Êxodo 28-11 está aí o 4º mandamento, onde Deus diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º, não é o 1º, não é o 3º, não é o 5º, o 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Não adianta tentar dizer que domingo é sábado. Domingo não é sábado, sábado é sábado, domingo é domingo. Aliás, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, só registra 3 momentos em que Deus escreveu. Me ajudem, quais são esses momentos? Nos 10 mandamentos, porque ele escreve com o seu próprio dedo. Qual é a segunda vez que Deus escreve na Bíblia? Lá em Daniel, na parede do palácio, Mene, Mene, Tekel, Farsim, Deus que escreveu com o seu dedo. E a terceira vez? Lá na areia, da mulher pecadora em João capítulo 8. Ele escreve os pecados daqueles que ali estavam tentando apedrejar a mulher. Então, quando Deus escreve o nosso pecado, ele escreve na areia. Quando ele escreve a sua lei, ele escreve na pedra. Será que isso não diz nada para você?
Você não muda o que está escrito na pedra. Não dá para mudar. Está na pedra. São 10 mandamentos. Alguém me pergunta assim: pastor, mas e se eu só não guardar o sábado? Tá bom? Eu respondo: e se você só adulterar? E se eu só matar? Eu vou para o céu? Então, ou a gente entende que é uma lei, que está tudo junto, ou a gente desiste da Bíblia. O que não dá é para você ser seletivo e dizer assim: não, isso aqui eu quero porque me agrada, isso aqui eu não quero porque não me agrada. É igual alguns que querem defender que o Antigo Testamento foi abolido, mas quando vão pregar sobre dízimo, todo mundo corre para Malaquias 3, 8 a 10. Tem que devolver o dízimo, porque não dá dízimo é ladrão, e quem devolve, Deus vai abrir a janela dos céus. Mas espera aí, o Antigo Testamento não foi abolido? Foi, mas na hora do dízimo, pode usar. Então seja coerente. Primeira coisa, o sábado é uma questão moral, porque ele faz parte do mandamento. Tá, pastor, sábado é coisa do Antigo Testamento. É? Olha para Hebreus 4:4. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. O que Hebreus 4:4 está fazendo? Está citando o 4º mandamento. Quem disse que sábado só aparece no Antigo Testamento? Bom, vamos adiante. Jesus guardou o sábado, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas 4:31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Qual era o dia que Jesus guardava? Sábado. Alguém disse outro dia para mim: pastor, ele guardava porque ele era judeu. Ele era judeu, mas ele não guardava o sábado porque era judeu. Ele guardava o sábado porque ele criou o sábado. Ele inventou o sábado. E ele guardava o sábado por mais um detalhe: se ele não guardasse o sábado, ele teria pecado. E se ele tivesse pecado, ele também precisaria de um Salvador. Como Jesus nunca pecou, então ele guardou o sábado. Os textos dizem isso. Tá, pastor, mas o sábado foi para servir o homem o sábado? Deixa que Jesus responda. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Deus não tinha um dia para ser guardado e criou o homem. Deus tinha um homem que precisava de descansar e criou o sábado. O sábado é para nos servir. O sábado é para a gente descansar. O sábado é para estarmos em família. O sábado é para estarmos na igreja. O sábado é para estarmos curtindo a natureza, descobrindo os mistérios da criação através dela. O sábado é um dia lícito de se fazer o bem, de visitar os doentes, o órfão, a viúva, os idosos. É para isso que o sábado foi feito. Pastor, o senhor não está entendendo. O sábado valeu até a cruz. Interessante que até a mãe de Jesus guardava o sábado, né? Lucas 23 diz que era o dia da preparação. Na Bíblia, o dia da preparação é o 6º dia, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo
e como o corpo for ali depositado. Entre essas mulheres estava Maria, a mãe dele. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. A mãe de Cristo guardava o sábado. O apóstolo Paulo se converteu 3 anos depois da morte de Jesus. E alguns querem ensinar que o sábado foi mudado na cruz, que ele foi guardado até a cruz, e depois, porque Jesus ressuscitou, agora a gente guarda o domingo. Mas o apóstolo Paulo se converteu 3 anos e meio depois da morte de Cristo e guardava o sábado. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Paulo todo sábado estava na igreja, assim como Jesus. Não, pastor, Paulo ia na igreja porque ele era judeu, então ele ia para a sinagoga no sábado. Bom, então deixa eu ler Atos 16, 13. No sábado, disse Paulo, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos das mulheres que para ali haviam concorrido. Pronto, você tem Paulo fora de uma sinagoga, guardando o sábado. Não era porque ele era judeu, é porque ele santificava o sábado. É porque é isso que está na lei. E nós estamos falando do maior teólogo do Novo Testamento, que se converteu 3 anos e meio depois da morte de Jesus. Ninguém tinha mudado o sábado para o domingo nessa ocasião. E João, que vai escrever o Apocalipse, quase 70 anos depois da morte de Cristo. João diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? É o sábado. Jesus disse que Ele é Senhor do sábado. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma voz, dizendo o que vê, escreve. As revelações do Apocalipse começaram num dia de sábado. Jesus escolheu um sábado para começar a dar a João toda a visão que ele teria para escrever o livro do Apocalipse. João guardava o sábado ainda, quase 70 anos depois da morte de Jesus. Então não acredite nessas historinhas que o sábado foi guardado até a cruz. A Bíblia apresenta uma verdade que não é isso. Mais que isso, o profeta Isaías diz que nós no novo céu e na nova terra, de um sábado a outro, toda a carne irá adorar perante o Senhor. O sábado não só é guardado em toda a história da humanidade, ele continuará a ser guardado pela humanidade na nova terra, por toda a eternidade. É o que Isaías 66, 22 e 23 ensina. Pastor, então esclareça, se há tantos textos na Bíblia, e eu só li uns 8, 10, eu podia te dar 104, porque são 104 que tem. Se há 104 textos na Bíblia, que falam do sábado, da sua santidade, por que é que o mundo cristão está guardando o domingo? Deixe que eles digam por quê. E eu vou ler o que eles dizem. Mas para que você entenda por que o mundo cristão guarda o domingo, você tem que entender uma profecia de Daniel. Em Daniel 7:25 e Daniel 8:12, foi profetizado que a lei de Deus sofreria um ataque. Olha o que diz Daniel 7:25, falando do chifre pequeno. E o chifre pequeno é um poder que se levanta contra Deus. O chifre pequeno diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 8:12,
O exército lhe foi entregue com um sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez? Prosperou. A lei de Deus seria mudada, ou tentariam mudar a lei de Deus, a verdade seria deitada por terra, e a mentira iria prosperar. Isso é profecia. Agora olha o cumprimento da profecia. Catecismo da Igreja Católica, página 2190. Eu uso aquela edição típica do Vaticano. O sábado, que representava o acabamento da primeira criação, é substituído pelo domingo, que lembra a nova criação inaugurada na ressurreição de Cristo. A declaração é bonita, só faltou botar um versinho da Bíblia. Um versinho só, para confirmar a sentença. Mas por que não aparece aí o versinho? Para confirmar a sentença. Porque esse verso não existe. Não existe um verso na Bíblia dizendo que Jesus ressuscitou no domingo e fez o domingo dia santo. Ele não existe. Catecismo do Concílio de Trento. A Igreja de Deus julgou bem transferir a celebração e a observância do sábado para o dia do Senhor, entre aspas, porque eles querem dizer agora que o dia do Senhor é o domingo. Quem é que fez a mudança? A igreja romana. Papa João Paulo II. Durante alguns séculos, os cristãos viveram o domingo apenas como dia do culto, sem poderem juntar-lhe também o significado específico de descanso sabático. Só no século IV é que a lei civil do Império Romano reconheceu o ritmo semanal, fazendo com que no dia do sol, Sunday, domingo, os juízes, habitantes das cidades e corporações de diversos ofícios parassem de trabalhar. O Papa João Paulo II está citando o primeiro decreto dominical da história, que foi promulgado pelo imperador Constantino no dia 7 de março do ano 321. É a esse documento que o Papa está fazendo menção. E ele está dizendo que agora que o Império Romano começou a pregar o domingo como dia santo e ordenando as pessoas a não trabalharem no domingo, isso abriu uma porta para que a igreja celebrasse os seus cultos também no dia de domingo. Assim, o decreto de Constantino, datado em 7 de março de 321, declarava que todos os juízes, habitantes das cidades, mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol, domingo. A igreja romana nega que ela fez essa mudança? Não. Pelo contrário, ela ensina que ela fez essa mudança porque ela crê ter autoridade para fazer essa mudança. Ela nunca negou. E os evangélicos estão todos nas pegadas do catolicismo, crendo na mesma coisa. Querem ver? Igreja presbiteriana. Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado. Olha que engraçado, né? Deus designou um dia em 7 para ser o sábado. Ele disse qual é o sétimo. Ele disse qual é o sábado. É o sétimo. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse foi o último dia da semana.
Mas desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, o dia em que a Escritura é chamado de dia do Senhor, domingo. Numa pequena sentença você comete 2 erros teológicos crassos. Primeiro erro teológico é dizer que até a ressurreição é o sábado e agora é o domingo. Por que a igreja presbiteriana está dizendo isso? Porque os católicos disseram. Eles não foram atrás de um texto na Bíblia. Eles estão repercutindo o catecismo. Qual é o segundo erro crasso? Dizer que domingo é dia do Senhor. A expressão grega Kyriake Himera, que aparece em Apocalipse 1:10, nunca significa domingo, significa sábado. Domingo na Bíblia é tratado como o primeiro dia da semana, só assim, o primeiro dia da semana. Não existe uma expressão dia do Senhor para domingo na Bíblia. O que eles estão fazendo é pegar um ensino pagão, que disse que o domingo é o dia do Senhor imperador, e tentar trazer isso para dentro do cristianismo. Igreja Batista, o domingo, dia do Senhor, está repercutindo o que fez a igreja romana. É o dia de descanso cristão, satisfazendo plenamente a exigência divina e a necessidade humana de um dia em 7 para o repouso do corpo e do espírito. Mais uma vez, dizer que o domingo é dia do Senhor sem um texto da Bíblia e dizer que é um dia em 7, você escolhe um dos 7 para atender a necessidade humana. A Bíblia não deixou esta autoridade. A Assembleia de Deus, e aí estão os documentos que eu usei. Para nós, o dia de culto é o sábado cristão, o domingo. Termo que significa dia do Senhor, pois nesse dia o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Com quem os assembleanos aprenderam? Com os católicos. Então o mundo cristão está repercutindo o ensino católico, porque Jesus ressuscitou, o domingo agora é um dia santo. Amanhã, como esse dia será chamado no Brasil? Páscoa. É isso? Domingo de aleluia. Domingo da ressurreição. É verdade, Jesus ressuscitou no domingo. Mas aonde está escrito que agora que ele ressuscitou, esse dia agora é santo? Aonde está escrito? Para cumprir a profecia de Daniel, que a lei de Deus seria mudada, eles tinham que encontrar algum argumento bíblico, e o melhor argumento que eles encontraram foi esse: Jesus ressuscitou, agora o dia é santo. Mas isso não é bíblico. O sábado é um mandamento moral. Mais que isso, o sábado é um sinal eterno entre Deus e seu povo. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e vós. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Ezequiel 20:12, Ezequiel 20:20, diz que o sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Quer entrar em aliança com Deus? Quer ter o sinal de Deus? É o sábado. E finalmente o sábado, ele é o selo escatológico. É o selo que vai ser aplicado no final da história. Em Apocalipse 7, vem um anjo do nascente do sol, e ele tem o selo do Deus vivo. E ele clama em grande voz aos anjos: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Se o selo de Deus é o sábado,
Apocalipse 7 fala do selamento. O selo de Deus sendo aplicado na fronte dos servos de Deus. Como que é isto, pastor? É uma marca, é um sinal que é colocado? Não. O sinal aqui é símbolo de aceitação. Aqueles que aceitam essa verdade e começam a vivê-la, eles recebem o selo da aprovação divina. O ser humano nenhum pode ver esse selo, mas os anjos de Deus olham para os seres humanos e eles sabem quem é que carrega o selo e quem é que não carrega. E quem é que está carregando o selo de Deus? É aquele que aprendeu esse assunto e agora está vivendo esse assunto. Aí ele recebe o selo de Deus. É por isso que nós temos que pregar esse tema. E eu espero duas coisas com a minha mensagem hoje. A primeira delas é alertar você, adventista do sétimo dia, a entender que esse mandamento é distinto. Ele fala da nossa identidade e ele tem que ser levado mais a sério do que a gente tem levado. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, você que ainda não é adventista, mas ama a Deus, ama a sua palavra, quer o céu, que você tire todas as suas dúvidas, que fique claro para você se isso é verdade ou não, e se for verdade, que você abrace essa verdade para você ter o selo de Deus, porque nesse tempo final da história, todo ser humano vai receber um selo, e aqueles que não receberem o selo de Deus, terão o selo da besta. Deixa eu ler mais um texto. Nos dias finais da história desse mundo, que serão marcados por uma polarização, de um lado estarão os que guardam os mandamentos de Deus, e do outro lado estão os que seguem a tradição. E o que vai acontecer com esses que seguem a tradição? Em Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos que perseveram no tempo final da história? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então não tem como olvidar a lei de Deus. A igreja remanescente do tempo do fim, ela guarda os mandamentos e dentro da lei, o sábado. Não tem como tirar ele de lá. Agora, no mesmo capítulo de Apocalipse, aparece uma advertência. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então vou repetir. Nesse tempo final da história, todo ser humano receberá um selo. Os que não receberem o selamento do capítulo 7, receberão o selo do capítulo 14. Selo ou marca da besta. Pastor, e o que é a marca da besta? O que é esse selo? Nesta polarização final, a observância do domingo acabará se transformando na marca da besta. Agora preste atenção no texto, na sentença. Para aqueles que rejeitarem conscientemente o sábado bíblico. Por outro lado, a verdadeira observância do sábado será o selo do Deus vivo aos que se mantiverem leais a Deus e sua palavra. Então a guarda do domingo não é o selo da besta. Não é. Ele será. E quando é que ele será? Quando ele for uma imposição da besta.
Em Apocalipse 13, você tem duas bestas, elas vão se unir e o domingo será imposto. A obrigação de guardar o domingo, um decreto dominical, será lançado. Isso é profecia. Isso vai acontecer. E aqueles que conscientemente rejeitam o sábado e abraçam o domingo, eles recebem a marca da besta. Então eu e você, nós precisamos escolher de que lado ficar. Primeiros Escritos, página 33. Ellen G. White esclarece que o sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Desculpa, isso está em grande conflito, 605. E agora, primeiros escritos. O povo de Deus, cheio do Espírito Santo, proclamará o sábado mais amplamente, o que suscitará forte oposição das igrejas que observam o primeiro dia da semana. Cadê a irmãzinha que orou por nós aqui hoje, a anciã? Está lá atrás. Obrigado, irmã. Obrigado por sua linda oração. Obrigado por pedir por nós, pastores. Por quê? Porque nós não vamos parar de pregar o que eu estou pregando. E hoje é muito fácil. E é por isso que a gente tem que aproveitar esse tempo para pregar. Por quê? Porque daqui a pouco nós não poderemos mais pregar. Seremos proibidos de falar a verdade. Como já está acontecendo nesse Brasil, que vive à torta direita, né? Onde você não pode mais defender o que é certo e tem que engolir o que é errado. Então nós não vamos poder pregar muito tempo essa mensagem. É por isso que a gente tem pressa. Chegará o tempo em que, se abrirmos a boca para falar o que eu estou falando hoje, nós iremos parar em cadeias. Iremos ser censurados. Ainda bem que eu tenho um amigo que é da Polícia Federal. Fica do nosso lado, viu? Não vai para o outro, não. Você já me colocou na cadeia uma vez. Não colocou? Foi encenado, mas colocou. Viu, Maurício? Deixa eu terminar o sermão falando uma coisa para você. Primeiro, para você que é adventista. Você tem que levar mais a sério essa questão na sua vida. É claro que eu estou falando do sábado, mas isso engloba a lei de Deus. Isso engloba tudo o que essa igreja ensina, em todos os aspectos. Nós temos que levar a religião mais a sério. E nós queremos ajudar você. Deixa eu colocar aqui mais uma vez. Amanhã 7 da noite, nós vamos começar uma série muito especial aqui nessa igreja. Eu não sei se você tem compromisso para domingo 7 da noite. Mas se você tiver, tenta desmarcar. Venha para a igreja e não venha sozinho. Traga pessoas que você deseja ver no céu. Traga seus amigos, seus familiares, seus colegas de faculdade, de trabalho. Deixe que as pessoas aprendam o que você aprendeu. Não seja um adventista que guarda tudo para você. Partilha com os outros, pois é aí que a gente é abençoado. Para você que não é adventista, mas está aqui com a gente, em primeiro lugar, muito obrigado por confiar nessa igreja para vir aqui adorar a Deus. Talvez você saia aqui dessa manhã pensando muitas coisas, mas é para pensar mesmo. Talvez você está ouvindo esse tema pela primeira vez
reflita. Se você quiser esse PowerPoint, você já leva hoje. Se você quiser conversar comigo, eu vou estar aqui depois do culto. Eu posso ficar aqui até a hora que puder, ou for necessária. Não fique com dúvidas sobre esse tema, porque a humanidade vai se polarizar entre sábado e domingo, e você não pode ser enganado. Mas o que o povo está fazendo aí fora é enganar as pessoas, porque eles estão declarando doutrina, aquilo que não é bíblico. Estão fazendo citações, como se fossem bíblicas, sem um verso da Bíblia. Estão chamando o domingo de dia do Senhor, isso não está na Bíblia. Estão dizendo que o domingo é santo porque ele ressuscitou, isso não está na Bíblia. Estão dizendo que sábado é do judeu, isso é mentira. E se você não quer ser enganado, se você não quer no final receber a marca da besta e perder a sua salvação, se interessa pelo assunto, não espera por outros. Salvação não é por transferência, tem que ser do seu interesse, você tem que se interessar. Encare esse tema como uma cura para um câncer. Imagine uma pessoa que tem câncer e agora alguém chega e diz: olha, saiu a cura para o câncer. Ah, não tem interesse, deixa eu morrer com o meu câncer. Ninguém faria isso numa consciência lúcida. Então, se esse assunto é controverso, se isto é polêmico, tire suas dúvidas, para você não ficar do lado errado, porque Jesus falou assim: se um cego guiar o outro cego, ambos cairão no buraco. Não seja guiado por cegos espirituais, por pessoas que não estudam Bíblia, que não fundamentam seu ensino na palavra. Não confie, não confia nem em mim. Pega os textos, vai lá em casa, veja se é isso mesmo. Ó Deus e Pai, a Tua palavra nos apresenta verdades nesta manhã que precisam ser entronizadas em nosso coração. Que o Teu bom e Santo Espírito nos mova a isso. Nós não queremos dar nenhum passo que não seja da Tua vontade. Por isso, nos ajuda a entender a seriedade do tempo em que nós estamos vivendo, quando a humanidade está se polarizando entre aqueles que obedecem aos Teus mandamentos e aqueles que seguem as tradições humanas. Pai, nós queremos seguir exclusivamente a Tua voz, a Tua palavra. Por isso, nos ajuda a termos certeza a cada dia daquilo que o Senhor ensina, e dai-nos a graça que precisamos do céu para viver de acordo com esses ensinamentos. Se existir alguém aqui nessa manhã que estava em dúvidas com relação a esse tema, com relação às atitudes que precisa tomar, as decisões, que essas dúvidas possam ser desfeitas nesse momento, e que o Teu Espírito nos leve à tomada de decisão, que pode mudar o rumo de nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a sermos libertos pela Tua verdade. Ajuda-nos, Pai, a praticá-la pelo poder do Teu Espírito. E quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, nos leve a todos para ir morar contigo na eternidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.